Vamos ver. Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa live, finalzinho de domingo. Como que vocês estão? A Naira, Ana Cristina entrando. Já já vou chamar nossa convidada, a doutora Fabiana, para iniciarmos o nosso bate-papo. Pessoal entrando. Esperando a nossa convidada entrar. Olha ali a Camila, já fomos colega, né, Camila? Pri. Tá. Convidei a Fábio. Agora deu. Opa, boa noite, Fábio, seja bem-vinda. Obrigada, lindeza. Tudo bem? Boa noite, Tudo. pessoal. Tá dando para me ouvir aí legal? Sim, estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Eu quero iniciar a live, então, agradecendo a todas que estão aqui nos acompanhando, né? Desejar boas-vindas. Obrigada, Fábio, né? Eu queria o convite, né? Antes de começarmos, então, né, essa live, eu quero que vocês cliquem no aviãozinho aí do lado e encaminhem para outras mulheres, porque o que nós vamos falar hoje aqui é importante para a saúde de todas nós. Então, eu sou a Vanessa, sou especialista em ozonioterapia. Atualmente estou na área da saúde integrativa há 4 anos. Mergulhei nesse universo e atualmente estou quase concluindo aí a minha pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa com o Dr. Lair Ribeiro, lugar onde eu conheci a doutora Fabiana. E me emocionei muito com a história dela, né? Qual hoje eu trato muitas mulheres aí com infertilidade. E então eu decidi trazer ela para contar um pouco da história dela. Mas antes eu vou pedir para que tu se apresente para elas, sabe? Boa noite, pessoal. Eu também sou biomédica, né? Me apresentou agora. Estou fazendo a pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, sou ozonoterapeuta também, especialista, né, em ozonoterapia, dentro de outros cursos também que eu estou aprimorando. Mas a biomedicina, eu entrei na biomedicina por conta das minhas sobrancelhas, né, como esteticista, precisava aprofundar, e dali ganhei outros rumos, né, hoje estou como pós-graduanda em medicina integrativa. Bom, agora que a gente já se apresentou, então, eu vou pedir para que a Fábio conte, né, o relato da história dela e para que vocês também prestem bem atenção, porque tenho certeza que muitas aí vão se identificar, né? E
vai surgir uma esperança caso alguém esteja passando por algum momento difícil. Também eu vou pedir para que vocês fiquem até o final da live, que hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só manda um ok, um joinha. Vanessa, também não sei se você está me ouvindo, porque o sinal aqui está oscilando um pouco. Estou ouvindo bem, sim. Então, vamos lá. O nosso tempo é corrido, né, Vanessa? Então, tem que resumir bem aqui. Isso. Então, pessoal, eu entrei para a ozonoterapia, né, por conta de um problema que eu já vinha sentindo há muito tempo, muitas cólicas, muitas dores, e a gente só vai lá levando, né, deixando até que o carro aperta. E aí, eu vinha descobrir que eu estava com endometriose, como ela já estava um pouquinho avançada, o médico veio até me perguntar, né, quando eu fui fazer o tratamento, se eu gostaria de tirar o útero, se eu tinha interesse de ter outro filho e tal. E eu disse para ele que eu tinha pretensão de ter outro filho, mas com medo, né, que eu não queria fazer a retirada do útero. E aí ele começou com tratamentos paliativos, e aí foi levando, só que não me instruiu na questão de alimentação, que inflamava, e a situação foi só piorando, né? A endometriose já foi tomando uma proporção muito maior, sei que foram, acho que 3 anos de tratamento, ela foi só piorando, a ponto de chegar numa síndrome do intestino irritável, né? Para mim, ali já causou outros danos também, mas até então, nada que medicação resolvesse, né? Ele deu remédios anticoncepcionais para eu não menstruar, né, por causa da cólica, mas mesmo assim ainda sentia muito desconforto, muitas dores. E aí, né, veio a questão da ozonoterapia. Eu vi uma propaganda de uma profissional falando das curas de vários tratamentos, né, de doenças autoimunes que não tinha cura. E aí foi onde que eu encontrei a luz no fundo do túnel, né? Falei, vamos lá, eu vou conseguir unir o útil ao agradável, tanto a ozonoterapia para a estética, quanto no meu tratamento da endometriose. E lá que eu conheci, né? Ouvi falar sobre o Dr. Lai Ribeiro, falando das doenças autoimunes, que tudo vem através de inflamação, por conta de alimentações, né? Estresse e tal. E aí eu comecei a aprofundar. Eu comecei a pesquisar, até então não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre o Dr. Lai Ribeiro. Eu comecei a pesquisar, como eu sou muito curiosa, né, nós temos aí o Telegram. O Telegram me deu muito embasamento assim, científico, de material, de estudos, de pesquisas, né? Falando sobre o tratamento, de como desinflamar o corpo, como desintoxicar. Foi aonde que eu achei acervos de materiais, de livros, né? E artigos. E eu comecei a estudar, a entender sobre alimentação. Né? E é engraçado que quando a gente tem a doença, a gente se torna um especialista melhor, às vezes até mais do que o médico, né? E aí Fábio, eu comecei. e em 2021 ainda, acho que foi o ano que a gente fez o curso da biorressonância em São Paulo, e a Fábia ainda não tinha engravidado do segundo filho, Sim. é o Cauã, né, o segundo. Não, o E segundo aí, é o Rael, isso. Rael. E aí, em 2021, então, nós estávamos no auditório, tinha muitas pessoas, tinha alunos de todo lugar do Brasil, e a Fábio foi contar o relato dela, né, qual ela estava nessa luta, e eu lembro que também tu passava por um processo intenso de enxaqueca, né? Exato, E aí, lembrando. isso. E aí, nesse dia, então, ela foi orientada, né, de várias coisas que deveria fazer. Acho que tu passou pela terapia neural também, né? E Exatamente. aí E a passaram-se desparasitação. isso, passaram-se aí 2 anos, a gente não se viu. Eu lembrava da voz dela e da história, porque todo mundo ficou muito emocionado. E aí, após 2 anos, a gente ingressou na pós-graduação e ela foi dar o feedback do que tinha acontecido na vida dela durante. Não fechou nem 2 anos, foi 1 ano e meio mais ou menos. E aí eu chamei ela no WhatsApp na hora, né? Lembrei que nós tínhamos sido colegas e estava ali juntos agora na pós. Exatamente. Foi muito louco, Isso. né? Porque dentro de, acho que 8 meses antes do curso de biorressonância, né, eu já estava nesse processo de desinflamação, né, de detoxificação, foi onde que eu aprendi a me alimentar melhor, né, a me desintoxicar. Aí no curso, né, da biorressonância que eu fiz, que eu descobri que eu estava com toxoplasmose, por isso a minha dor de cabeça desde meus 6 anos de idade. Aí eu desparasitei lá,
e fiz a terapia neural. 1 mês e meio depois eu estava grávida. E Isso foi um é susto, né, incrível. Vanessa? Porque não estava É, nas minhas... e todos os processos de limpeza, detoxificação, ozonioterapia, tudo tu associou, né? Sim, totalmente. Então, meu tratamento todo antes, né, do Dr. Laí, foi todo voltado para detox, desinflamação em caso da alimentação, a ozonoterapia também, que lá entra, né, como um detox também, mas a questão também de trabalhar a questão da síndrome de... Não é síndrome não, esqueci a palavra, da deficiência mitocondrial, né? Então, ela me Isso. ajudou muito também. E aí, depois, e durante o curso de biorressonância eu descobri, né? Eu conheci o pessoal da Maria Rocha, foi aonde que o doutor Fernando me passou, tem uma lista para gestante de suplementações completa, né? E eu apresentei ela também para o doutor Laí, ele me falou, pode introduzir, eu falando de alguns relatos, ele também introduziu alguns outros, e foi só alegria, gravidez assim, É, zero intercorrência, em comparação à do Cauã. isso, show, né? É tudo voltado, na verdade, essa questão da infertilidade, da endometriose, da síndrome do ovário policístico, a questão mitocondrial, né, que é o que o Dr. Lair muito fala, né? Então, muitas pessoas procuram a cura, fazem diversos tratamentos, inclusive, às vezes até cirurgia, que na maioria dos casos não seria preciso, porque isso é uma disfunção hormonal, a gente sabe que é excesso de toxinas, e que o que é mais importante é estimular as mitocôndrias, né? Porque uma mitocondriopatia, para todas que têm a endometriose, estão passando por um processo que é a decadência aí da oxigenação mitocondrial. Então, no momento que a gente consegue consertar as mitocôndrias e estimular, a gente vai estar otimizando a fisiologia do corpo e o próprio corpo desencadeia o processo de autocura, né? Então, na Exatamente. maioria dos casos, é limpar, é tirar o entulho para o trem passar, né? Ao invés de colocar. E acredito que foi o que tu fez, né? Sim, e foi tanta coincidência, porque depois, né, que passou, nós começamos a estudar após, foi passando um filme de tudo que eu fiz, né? Então, teve a questão de tratamento dentário, na época eu nem sabia da odontologia biológica, né, que tem a ver também com a questão da infertilidade. Hoje eu tenho um conhecimento maior, porque nós estudamos um pouquinho de cada coisa, né? Graças a Deus eu não tinha ali nenhum metal nos dentes que viesse a ter alguma intoxicação, né, por metais, mas eu tive outros problemas, como problema também na tireoide, né, ferritina baixa, ferro baixo, então, assim, parasita, como já tinha desparasitado. Então, foi muito interessante, Vanessa, porque hoje eu consigo avaliar e consigo até ajudar outras mulheres. Já teve 2 casos de mulheres aqui, sabe, que sem querer, assim, com alguns suplementos, alguns ajustezinhos, elas engravidaram, né? Então, isso é muito contagiante para nós. Não que seja o meu propósito aqui de falar, eu estou trabalhando com isso, até porque eu sou biomédica, não sou obstétrica, alguém às vezes, né, questiona, mas às vezes uma suplementação, alguma coisa ali, né, que a gente consegue ajustar na questão de um toque na alimentação, nessa questão de problema dentário, problemas na tireoide, deficiência de vitaminas que são um dos causadores. Então, como eu já tomava essas suplementações, isso me ajudou muito. E eu lembro que quando estava faltando lá de os 45 dias para eu ganhar o Rael, eu até diminuí um pouco a minha suplementação com ômega 3, complexo de vitamina B, até por conta que eu ia fazer um parto cesárea, né? Então, por conta para não ter hemorragia, não ter nenhuma complicação. E logo após o parto, eu voltei com as minhas suplementações, né? Para ajudar ali eu não ter fadiga mitocondrial, que eu continuei fazendo meu ozônio também, né? Até porque seria noite sem dormir, né? Vem aquela questão disso, é porque o neném sai, né? A gente fala, a partir do momento que você está com a placenta ali, a sua progesterona está lá em cima, né? Então, a partir do momento que a placenta sai, a nossa progesterona, puf, cai, zero, praticamente. E com isso pode vir aí a depressão. E como eu tive depressão pós-parto na primeira gestação, eu não queria passar pelo que eu passei na primeira, que foi muito triste, sabe? Se eu parar para contar, assim, foi assustador. Hoje eu entendo as mulheres que às vezes cometem loucuras, mas é por falta do acompanhamento. Às vezes, quando o neném nasce, a gente preocupa com o bebê e esquece da gente.
né? Então, a importância de suplementar a mulher pós-parto é muito importante. Então, assim, Faz toda a diferença. não tive queda de cabelo, né? Mas vamos lá, que tem outras questões que nós vamos falar aqui, né? Isso. E a questão da alimentação também, às vezes é um detalhe, né? Por exemplo, a cafeína, para quem está tentando engravidar, que muitas vezes até tem pessoas que, por exemplo, têm a síndrome do ovário policístico, tem mulheres que têm e nem são diagnosticadas, né? Olha, 40%. comigo, Vanessa. Oi? Quando, olha para você ver, aconteceu isso comigo. Eu não fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. E eu lembro que foi no último período da faculdade de biomedicina, eu fui fazer um trabalho sobre doenças, né, uterinas, e o meu tema era justamente sobre síndrome do ovário policístico. Eu comecei a estudar, vendo ali, eu lembrei das imagens, dos ultrassons que eu tinha feito. A médica tinha falado que eu estava com ovário cheio de folículos, e aquele ali já era o indício da síndrome do ovário policístico. Eu já tinha muita cólica. E ninguém tratou. E fui deixando. É isso que, às vezes, vai levando a piora para essas doenças autoimunes, que é a endometriose, a adenomiose, mioma, né? Isso. E é claro também que a questão da alimentação que você citou agora, né? Isso vem prejudicando também a questão intestinal, né? Por isso que hoje eu trabalho com a desinflamação, a gente aprende muito sobre a desinflamar. Isso. Tratar Então, ali o assim, pessoal, intestino. eu acho que tem muitos que não sabem a diferença da endometriose e da adenomiose. Para quem tem a endometriose, é o tecido aí do endotélio fora do útero. E a adenomiose é o contrário, é o tecido, né, que está por dentro do útero. Mas ambas partem, né, da inflamação intestinal, desequilíbrio hormonal. Inclusive, hoje, 40% se pode dizer dos casos de infertilidade nas mulheres é progesterona baixa. Só que muitas vezes é investigado, mas não é feito o exame no dia certo, ou está muito associado com o cortisol, né? Que o pessoal acaba não associando a uns detalhes. Por exemplo, a questão da cafeína, que todo mundo adora um cafezinho, né? O café, ele age de uma forma direta aí no pico do cortisol, e o cortisol subindo, ele acaba bloqueando a progesterona, né? Além de prejudicar o recrutamento dos folículos, né? E acaba dificultando, então, a gestação, porque com progesterona baixa, não tem gravidez. Isso, Então, e a até a questão também, né, alimentação é um ponto. Vanessa, na questão também de respeitar o ciclo circadiano, né? A importância da quantidade de sonos ali, de atividade física também, que eu acho que a atividade física é muito importante. Falo por mim que hoje, né, eu tô na academia, eu vejo a diferença, mas eu sempre fui adepta, desde quando eu era solteira, eu fui adepta à atividade física, mas não com tanta intensidade quanto é hoje. Então, assim, eu sei que ainda tem alguns sintomas, né, da endometriose, mas como eu sei quais os alimentos que inflamam, eu elimino, mesmo, claro, né, gente, nós também não somos perfeitos, nós também comemos fora da caixinha, né, comemos de forma errada de vez em quando, mas que não seja aquela coisa repetidamente, né, que seja esporádica, que não nos inflama. A questão do sono, do estresse, principalmente no caso da infertilidade, Vanessa, que eu venho observando muito, até um amigo meu comentou, ele disse assim, o problema da mulher foi ela querer ir para o mercado de trabalho, né? Porque ela já tem as obrigações na casa, filhos, né? Que já é uma demanda muito grande, e a gente ainda quis ir para o mercado para trabalhar, para estudar, e a mulher hoje se dá o sangue. Então, com a falta de tempo, né, a gente vai só deixando para depois, o estresse vai só aumentando. E o estresse vem aonde? A cabeça. Se a cabeça não está bem, a progesterona também não é produzida, porque você não dorme, você vai deitar, nós ficamos com aquele monte de pensamento ali toda hora, você não consegue desligar, por mais que você durma, a mente está ali. A privação do sono aí, ela acaba alterando diretamente a melatonina, né? E a melatonina baixa vai alterar também a questão da progesterona, né? E sem um sono reparador, vai dar problema. E aí daí vem os problemas também dos vermes, né? Que aí acaba ali roubando ali as serotoninas, os hormônios da felicidade, os hormônios do bem-estar, entendeu? Então, hoje, por isso que a integrativa hoje muitas vezes criticam, mas às vezes não estudam tão a fundo e não têm o conhecimento, às vezes nos julgam, né? Mas é enxergar o corpo no todo, porque nosso corpo é uma sinfonia, né? Então, tudo depende de uma coisa para efeito dominó. Então, se uma coisa não está legal, tudo desajusta, não é mesmo? Então, o corpo hidratado, né? Eu sempre falo aqui também da água com sal integral,
muitos já estão se aderindo, o pessoal está vendo a diferença. Isso é muito bom. E nem tudo é para todo mundo também, né? Tem muitas mulheres, por exemplo, que tomam o shot, né? É cúrcuma, é limão com água, Nossa, que é e bom, né? Mas não lembrando é que para todo mundo. cúrcuma para mulheres grávidas não podem, porque eu já Isso, vi casos de é, mulheres, né? isso. Eu também, às vezes, acabo recebendo pacientes no consultório que tomam o shot para desinflamar. É saudável, é bom, mas não é para todo mundo. Por exemplo, para mulheres com endometriose, isso pode engrossar o endométrio e dificultar. Então, ao invés de estar desinflamando, vai estar piorando o caso, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai vendo muitas coisas erradas, né? A questão da lactose, do glúten, também, infelizmente, tem gente que ainda bate na tecla que não tem. Para a mulher, É, é muito pior, porque o metabolismo da mulher já é mais lento, é totalmente diferente do homem. Ah, voltando, isso. né? Vou cortar o assunto aqui, porque senão eu esqueço. Na questão do Uhum. homem, da fertilidade. A gente às vezes acha que o problema da infertilidade está somente na mulher, mas está no homem também, né? Isso. Porque a questão do esperma, se o homem, né, se o esperma não tem uma motilidade ali, né, se ele tem uma deficiência também de aquela questão de cansaço, de estresse, trabalho intenso, os espermas também, infelizmente, vai receber aquela carga. E com isso, né, pode ter uma diminuição ali do esperma e a motilidade também do esperma pode diminuir, É, né? Então, às vezes, não é sempre o problema da mulher, pode estar associado ao homem também, né? com certeza. Eu por ter Até hoje lembrei. está mais, isso está mais do que comprovado hoje que há um tempo atrás, alguns anos atrás, cada ejaculada era de 150 mil espermatozoides, né? E hoje é difícil o homem que tem 40 mil. E isso tudo por conta do estresse, da alimentação, volta tudo o ciclo de novo. Inclusive também a gente recebe pacientes com o exame que o homem tem ali 30 e poucos, então não tem a força suficiente para conseguir, né? E Exatamente. para isso também, né? Além do desinflamar o corpo, tem suplementos também que estimulam, né, a produzir mais esperma, né? A ter de Para você qualidade, ver, na verdade. Vanessa, quando eu estava fazendo o meu tratamento da endometriose, como eu fazia ozônio retal em mim, eu fiz 60 sessões, então eu fazia todos os dias. Então ali eu trabalhei muito essa questão, né, das mitocôndrias, e eu não fazia Hum, só em mim, eu fazia no meu marido. Então, por isso que veio, né, a questão da minha cura e veio a questão da gravidez, e foi muito rápido, eu nem sim, imaginava, né, eu nem tomava anticoncepcional, o anticoncepcional que eu tomava era somente para inibir ali a minha menstruação, né? Então, eu sabia sim, que ovulando eu não estava, porque eu tomei anticoncepcional por muito tempo. Então, a gente sabe que, né, a questão, os anticoncepcionais são onovulatórios, não deixa a mulher ovular, né? sim, Então, com isso, a mulher não produz a progesterona, né, que faz parte do nosso ciclo, e com a sim, deficiência da progesterona é onde que a mulher, infelizmente, não consegue. Tanto é que quando às vezes eu isso, peço aqui alguns exames, né, para ver se o corpo da minha paciente está inflamado, às vezes até, né, do homem também. Mas o da mulher eu sempre peço o exame da progesterona no 21º dia, até para me ver ali isso. como é que está o pico, Tá no pico. testosterona, né? Então a gente É, precisa ver ali como é que tá os níveis, porque infelizmente, né, a gente está deficiente. sim. E tá ouvindo, Fabi? Sim, Parece que deu uma travada. tô falando igual Ah, o povo tá. na chuva, não tô deixando você falar. Sim. Ah, é tudo questão de otimizar, né? Na verdade, é limpar, desobstruir e depois nutrir. E a questão ali do ozônio que tu falou é muito importante porque volta a questão dos mitocôndrias, né? Como o próprio Dr. Lair diz, mitocôndrias manda na vida e manda na morte, né? Exatamente. E tu Ela conseguir liga e estimular desliga. essa parte, tratar o organismo de dentro para fora, tu vai estar estimulando tudo, né? Principalmente também a questão das toxinas, né, Vanessa? A gente não pode esquecer para desintoxicar, porque hoje em dia aí a questão do xenoestrógeno tá assim, a rodo. Uhum, É muita maquiagem, é muito produto de skincare. Eu sou esteticista, eu posso falar, né, com propriedade, eu trabalhava muito, mas hoje eu tendo conhecimento, eu sei, eu não vou sair vendendo mais produtos igual eu vendia, que eu sei o que acontece ali, até porque a nossa pele é o nosso segundo rim. Então, tudo é absorvível, né? Então, às vezes, sim. quando a gente faz aqui, Maior órgão. né? Pois é, quando a gente faz o detox, a gente não está desintoxicando, né? A gente tem ali a parte da desintoxicação do fígado, dos rins,
do sistema linfático, né? Até para remover mesmo as toxicidades, diminuir aí alumínio, mercúrio. Eu trabalho, não sei se você também está trabalhando com o Raif, eu gosto também do Raif, né? Porque o Raif faz uma quelação ali, a zeólita também, gosto muito da zeólita. Eu também Sim. passo aqui para os meus pacientes, entendeu? Então, eu tenho muitos resultados bons. Isso nos ajuda a desinflamar, né? Com certeza. E hoje a gente tem também o melhor detox do Brasil, que é o detox das homotoxinas, né? Que Sim, é o da exato. Homeopatia Brasil. Isso. Nossa, A gente vive sim, num universo de toxinas com e acaba obstruindo tudo e acaba dificultando, né? exato. A questão hormonal do homem, da mulher. E hoje em dia, depois da Covid, das vacinas, o pessoal está muito fadigado, está com muita deficiência, os parasitas aumentaram muito. O pessoal às vezes fala, não, mentira, é balela essa questão de parasita. Gente, hoje piorou mais, porque o corpo das pessoas hoje está muito mais inflamado. As pessoas estão comendo muito mal, né, Vanessa? E com isso, Com o certeza. organismo está muito debilitado. Então, por isso que está aparecendo muitas doenças autoimunes, né? Corpo inchado, lipedema está assim, estourando, câncer. Tá. Você tem Isso. propriedade para falar de câncer, né? Com certeza. Então, opa, botei. Fábio, e a questão ali da tua gravidez, conta para eles a diferença que tu teve da gravidez de um para o outro. Nossa, do Cauã foi totalmente complicado. Eu tive pré-eclâmpsia, fiquei muito ruim, sabe? Eu fiquei morrendo de medo de acontecer coisas piores, né? Quando eu cheguei, eu já estava dando trombose. Eu avisei para o meu médico no sábado, eu ia ganhar ele na segunda. Ele falou que era normal, que eu estava ansiosa. Olha que perigo, né? E já estava também desencadeando infecção urinária, e a infecção urinária na gravidez é um risco muito grande de aborto. Né? Hoje eu tenho conhecimento e propriedade para poder entender e né, me cuidar. Foi o que aconteceu. E a questão da alimentação, graças a Deus, eu acho que o que me ajudou muito foi acompanhamento nutricional, que eu tive um acompanhamento muito bom com a doutora Gabriele Hideric, que é uma nutricionista, assim, fenômeno aqui em Congonhas. Eu tiro muito chapéu para ela, ela me ajudou muito na minha alimentação durante a gravidez do Cauã, mas na segunda, como né, eu já estava por dentro de muita coisa da nutrição, então eu já fui ali acompanhando, e mesmo assim a Gabriela ainda passou para mim algumas coisas, já estava com a suplementação totalmente tranquila, não tive nada de inchaço, eu tomei água com sal integral durante a gravidez inteira, porque né, o sal, a gente sabe que ela possui mais de 80 minerais, então são os minerais que o nosso corpo precisa, magnésio, ferro e tal, então a gravidez foi muito tranquila, tanto é que até que o dia que ele nasceu, né, só que como não estava na programação, né, de ter mais filho, eu já tinha feito abdominoplastia, tinha feito também mama, e com isso, Vanessa, veio o problema, né, depois que eu ganhei o Rael. O Rael chorava muito, mas ele era muito esperto. Eu lembro que com 5 dias, 5, 10 dias, eu botava o Raelzinho para rotar, ele tinha uma mobilidade no pescoço muito forte, ele virava sozinho, o bebê sempre é mais molinho, né? Sim. E ele não, ele tinha uma mobilidade fixa por conta das vitaminas que eu tomei durante a gestação. Alimentação, tudo. Toda a diferença. Apesar que eu tive muito estresse também durante a gravidez, sabe? Foi final de TCC, nossa, foi uma confusão. Mas graças a Deus, tirando isso, né, a questão do estresse foi muito tranquilo. Mas a questão do pós-parto, né, a minha sorte é que eu já estava suplementando, tomando ômega 3, meu magnésio, meus outras vitaminas complexos B, então isso me ajudou bastante para eu não ter isso. E o principalmente foi durante a gestação toda. Eu lembro quando eu procurava os obstetras aqui, ele falava assim, pra que esse tanto de vitamina? Não precisa, é besteira. Gente, se a mulher não tem uma reserva nutricional, como é que vai passar para o bebê? Né? Sendo que, no caso dos hormônios tiroidianos, são os primeiros hormônios que é passado para o feto. Então, se a mãe tem... Sem contar o risco, né? Se a mãe tem um por exemplo, da vitamina D, né? Tem muitos abortos que ocorrem pela falta da vitamina D baixa, né? Sim. O Cauã, por exemplo, ele tem hipotiroidismo, porque eu tive, né? E ninguém me tratou, e eu fazia acompanhamento com a endócrina, olha para você ver. E mesmo assim não curou, porque, né, falavam que não tinha cura e tal, a gente ficava ali só nos paliativos. Mas aí do Rael, como eu já estava tomando iodo antes de engravidar,
Então, assim, hoje eu até entendo que existe um tratamento de durante e pós, né, tratamento. Tem uns Uhum. 100 dias para preparar o corpo da mulher e do homem, né, para o casal ali engravidar. Então, tem todo um preparo, tem toda uma desinflamação para o pessoal que está aqui nos escutando, gente, quem vai, né, quer engravidar e tal, precisa fazer, né, esse preparo dos 100 dias para poder ali limpar ali o terreno biológico, né, desintoxicar, desinflamar, para o bebê vir saudável, ainda mais no mundo que a gente está Isso. vivendo. E É. durante a gravidez Isso. também, né, Opa, cortou acho que aí, a tua internet está dando umas falhadinhas aí, Fábio. se eu tiver cortando, você Tá me ouvindo, corta. Fábio? Se estiver picando, tô Tá. ouvindo. Tá ouvindo? Então, Tá. assim, eu vi, Ah, tá ouvindo? sim, Ah, então, um casal com um sistema imune ruim é muito difícil de engravidar, né? Então, tem que começar avaliando desde a alimentação, para quem aí está ouvindo, que deseja, né, engravidar, não só para quem tem algum problema de questão de endometriose, ovário policístico, né? Mas tá com o aquário limpo, né, para evitar problemas é muito importante também, né? Então tem que avaliar a questão das toxinas, detoxificar, parasitas. Para quem tem dificuldade já de engravidar, o ideal eu sempre oriento a tentar tirar, pelo menos nesse processo, o açúcar, porque acaba deixando o metabolismo mais lento, acaba alterando toda a questão hormonal, né? O glúten que inflama o intestino é muito leite importante, né? também. Isso. A melatonina também, para mulheres muito estressadas, é uma dica boa de tomar, Diminuir porque a questão do trabalho, gente. Quem trabalha até tarde, trabalha muito, porque exige muito disso aqui, né? E isso aqui, sim, não esquecendo que diminui muito a nossa progesterona, né? isso. Então é um E a questão, conjunto de coisas. sim, e o que eu estava comentando, para complementar o que eu estava falando, na questão da amamentação, Vanessa, que para mim, assim, foi para mim, foi muito triste, sabe? Porque o Raelzinho chorava muito. E eu não sabia o que era, achava que era dor de barriga, tentava, e era fome, Vanessa. Porque, nossa, eu lembro disso e me dá vontade de chorar, porque foram muitas noites, sabe? Ele chorava muito. Era dia, era noite, gritava. Até ele foi perdendo peso. Eu levei no pediatra aqui, o pessoal aqui nas clínicas, o pessoal falava que estava tudo normal e ele estava perdendo peso, até eu procurar o meu obstetra, ele me indicou um outro pediatra. Ele avaliou e falou assim: ele está passando fome, olha como é que tá a textura da pele dele, que a cabeça da gente não fica bem, né? Então, Uhum, quando eu fui ver a fome, e aí eu comprei a bombinha, né? Meu peito enchia muito, uhum, mas não estava sendo o suficiente. Quando eu comprei a tá. bombinha, que eu fui tirar leite, eu fiquei 40 minutos para tirar um tantinho assim, ó. E eu ainda estava tomando a tintura de algodoeiro, né? Que você vai falar agora também. A tintura de algodoeiro foi muito boa, porque eu percebi o volume ali na minha mama, né? Foi crescendo, eu sabia que eu ia produzir muito leite. Apesar que foi em parte cesárea, a gente sabe que demora alguns dias para o Uhum, leite descer, né? Mas o meu problema foi por conta da cirurgia. Então, as meninas aí, o pessoal que fica aí preocupado com a estética, gente, não preocupa com a estética agora não, porque, é. né, quem ser mãe, eles cortaram o ducto mamário, né, e aí teve obstrução e o leite não Uhum, saía. Né? Eu apertava, saía, mas era muito pouco. Até eu descobri que não era o suficiente, eu tive que entrar com sim. fome, né, Uhum. mas cintura, meu Deus, Tu seria top. sentiu que aumentou a produção, né? Muito, porque nem Isso. na gravidez do Cauã eu não tive, assim, eu tive leite, mas não foi com tanto volume É. também, né? Mas Aproveitando que a Fábio puxou o assunto da amamentação, né? Então, quem está me acompanhando já viu que venho publicando alguns conteúdos essa semana aí no perfil, que eu vou lançar o meu e-book, que é um guia completo para aumentar a produção do leite materno, né? Através de tinturas. Nesse e-book, vocês estão me ouvindo? Sim? Acho que é o da sim, Fábio que tá está picando um travado. pouquinho, mas Então eu vou ensinar, né, quais tinturas usar, né, qual suplemento que também dá para associar as dosagens, né, porque eu também na minha primeira gravidez eu fiz cesárea, então foi uma gravidez 100% perfeita, né. Eu esperava ter uma produção
com bastante leite, e não aconteceu, né? Não é o que a gente quer. Então, infelizmente, fiz a cesárea, passou 1, 2, 3 dias. Como a gente sabe, demora para descer o leite, e desceu no terceiro, mas eu não tinha uma produção suficiente. Então, até nesses 3 dias, sempre era dado com o copinho, né? Para ele não perder o estímulo ali da sucção. E quando eu comecei a amamentar, descia, mas tinha que complementar. E agora, então, do Hector Luca, eu acho que tu deve ter acompanhado o dia que a gente teve a aula da saúde da mulher. Eu fui pedir ajuda para o Dr. Lair, porque eu não queria passar por isso, porque foi bem o que a Fábio demonstrou, a gente entra num desespero de querer e não ter, né, o suficiente. E aí ele orientou tudo o que podia usar, o que queria estimular. Então até teve um intervalo, eu fui falar com o Dr. Fernando também, porque eu estava muito ansiosa, já queria começar a tomar antes, né? Oi, E aí ele disse que não precisava, que podia começar a tomar no dia essas tinturas. Mas eu confesso que eu comecei 3 dias antes, né? Eu queria produzir. Porque assim, muitas mães elas utilizam só a ocitocina. Só que não adianta usar a ocitocina para liberar se a pessoa não produz. A gente tem que ter algo que estimula a produção. Então eu comecei 3 dias antes de ir para o hospital tomando. No dia mesmo da cesárea já veio o colostro, veio um colostro bem amarelo. Inclusive eu tomei também, né, aquele suplemento do colostro mesmo. E foi sensacional, sabe? Porque do primeiro dia até hoje eu estou amamentando, não precisou complementar, né? E não tem nada que deixe a gente assim realizada, né? Porque não muda nada, né? Eu acho que para uma mãe o amor é o mesmo, mas os benefícios, né? E tudo que a gente vem estudando e sabe que é, né? Pro bebê é muito gratificante, né? Então a novidade que eu falei que ia contar para vocês no final da live é essa, né? Amanhã é o lançamento do meu e-book, mas se caso alguém quiser acessar aí o link da bio, o e-book já está disponível hoje e foi com o intuito de tentar ajudar outras mães. Eu fiz com um valor bem acessível, R$ 39,90, que justamente é para poder ajudar outras mães a beneficiar os seus bebês, né? E não passarem por esse processo e enfrentarem essa fase aí da amamentação de uma forma mais leve. Então tem todo o passo a passo ali de como tomar, quantas vezes, dosagens, né? E também no e-book eu aproveitei e coloquei dicas e estratégias que vão contribuir muito aí nesse momento tão especial. Para quem é mãe, para quem é lactante, para quem deseja ser mãe, vale muito a pena. Eu gostaria muito de ter essas informações lá na gravidez do Benjamin, sabe? Mas tudo acontece na hora que tem que ser e o importante é que agora a gente pode contribuir, né, na vida de outras mães. Exatamente. Até lembrando também, Vanessa, que a deficiência, né, a falta do aleitamento ali da mãe está muito relacionada também à deficiência de vitamina, ferro, ferritina, né? Isso tem que ser analisado, verificado antes, até pensando nisso. Porque quem sofre com isso, além do bebê, nós também de ver o filho ali com fome, né, e não poder ajudar. Mas observando a vitamina entrando com essa suplementação, nossa, tem aleitamento aí por muito tempo. Né? E um aleitamento saudável, nutritivo, que vai fazer a criança ali desenvolver, né? Porque lembrando que o leite, gente, ele é rico em carboidratos, tá? O carboidrato, é carboidrato? Não, me dá é isso mesmo. Esqueci. Credo, me dá um apagão, não é carboidrato. Ele é rico em colesterol. Falando de carboidrato, nada a ver. Ele é rico em colesterol, tá? O colesterol é muito importante na vida do ser humano. Por quê? Eu tenho até um vídeo, depois eu vou postar aqui um vídeo microscópio, tá? Do leite na microscopia, como é que ele é rico ali de colesterol, porque o bebê precisa, né, nutrir com esse colesterol para quê? Para o desenvolvimento neural, né, do bebê ali, do cognitivo, de tudo, do desenvolvimento da criança no crescimento, né, na mobilidade. Então, hoje, quando às vezes eles falam assim, pega um exame de um paciente e vê que o colesterol total tá alto, eles assustam, né? E eu falo, gente, não é o colesterol total que é o problema, é o triglicérides, né? A gente tem ali o cálculo, né, Vanessa, que nós fazemos junto com a HDL. Então, é esse que a gente tem que preocupar. Então, você vê aí, hoje eles estão dando um remédio para as pessoas, né, para diminuir o colesterol, e isso está causando uma certa demência.
E Então, até para a questão de quem já é mãe, é uma forma de se prevenir de depressão. Porque na segunda, a gente sabe que o risco é bem maior, né, do que na primeira. Na primeira, todas as mulheres têm uma reserva, né? Então, tomar ômega 3 para a exatamente. segunda é de extrema importância mesmo. Vanessa, não sei quanto tempo que tem aí, ainda dá para continuar falando? É, tem mais 10 Eu minutinhos, vou tá? falar rapidinho. Uma outra coisa também muito importante, né, que eu vi de diferença da gravidez do Cauã e do Rael, foi quando do Cauã eu fazia terapias, né? E isso me ajudou muito também durante a gestação do Cauã. E antes também de eu engravidar do Rael, eu também fazia essas terapias. E isso, gente, vocês não têm noção como que ajuda no nosso cognitivo, né? No nosso modo zen, a gente dá uma freada no nosso ritmo para isso ajudar, porque o nosso Uhum. corpo, igual eu falei, é um ciclo, né? E a gente precisa estar caminhando, né, naquela questão que eu falei também do ciclo circadiano. É. Então, se o cortisol não anda tranquilo, né, totalmente desajustado, tudo começa a desencadear, porque lembra do doutor aí falando que a raiz do problema geralmente está ali no cortisol, né, Vanessa? Então, Uhum. Com deficiência. certeza. E é uma coisa que às vezes a gente recebe dos pacientes com vários exames e não tem a do cortisol. Daí a mulher não associa que é o E cortisol que aí está acaba que a bloqueando. mulher começa a dar crises aí. Tem mulheres que dá muito candidíase de repetição, infecção urinária. Eu falo por mim que eu tive muita, tá? Antes de eu me desinflamar quando eu tive endometriose. Então, o quadro de inflamações eram muito altas. Eu lembro que minha tireoide, eu estava com síndrome de Hashimoto. E o síndrome de Hashimoto, eu lembro que a minha endócrina falava que não tinha cura. E eu me curei. Como assim? Através de quê? De alimentação. E na época eu não tinha essa quantidade de suplementações de entendimento, né? Uhum. Então foi através, primeiramente, a alimentação. Então tudo começa aqui, ó, na É, boca, o que vocês, né? sim, E também mente. sim, é. Então, Eu tava com uma paciente de 23 anos, até não sei se ela está assistindo aí a live. Ela chegou e ela também estava numa situação que iria retirar o útero, né? Tava com uma endometriose bem severa, já estava com o papel para retirada, por conta de muita dor, né? Ela não sofria muito com as dores. E aí a mãe dela me achou no Instagram e ela foi para fazer a consulta. E daí eu pedi para ela 3 meses, né? Porque era muito, não é só a retirada do útero, tu acaba afetando o corpo inteiro, né? Ainda mais num caso que a gente sabe que é desinflamar. E aí ela se comprometeu assim muito, sabe? Aí começou, retiramos toda a alimentação inflamatória. Eu comecei 3 tipos de detoxificação nela, inclusive esse aí, das homotoxinas, né? Desparasitei, fiz até o hepático também. E a gente começou a fazer ozonioterapia por via vaginal. Claro que o metabolismo dessa paciente é vai muito dar, acelerado. Isso também cortou. influencia a questão da idade. E aí eu mandei uma mensagem para ela ir fazer o ozônio, adivinha? Ela estava grávida. Meu Então, Deus. foi tipo, questão de desinflamar, né, o organismo e modificar todo o destino dela, né, eu diria. Ô, Vanessa, lembrando também de uma coisa aqui que muitos me perguntam, né? A endometriose, a adenomiose, esses oses da vida, cada caso, né? Cada paciente tem uma patologia ali diferente. Não é porque você tratou, eu tratei, outro tratou, que curou, que todos vão ser iguais. Tem pessoas que têm obstruções, né? Que às vezes precisam fazer um tratamento cirúrgico, infelizmente. Outros que precisam fazer o FIV, né? Que é aquela Isso. tratamento mais complexo. Então, assim, mas tentando ir para esses caminhos que nós sugerimos aqui agora, né, falando por ter experiência nisso, de 2 gestações, mas é mais Uhum. fácil, porque já sabe o caminho, né? Então, por isso que hoje a medicina integrativa, ela está vindo com tudo, né? A saúde integrativa, não vou falar medicina, saúde, num todo, né? Porque a gente precisa Uhum. avaliar tudo, né? O que come, o que pensa, o ritmo de trabalho, o ritmo de vida, os estresses, né? Então, as noites mal dormidas, a comodidade que leva a pessoa a dar uma estagnada e não quer fazer nada, né? Não quer fazer uma atividade física, não quer fazer uma caminhada, não tem ânimo, né, para fazer nada. Então, hoje Sim. existe, até por conta, né, a gente sabe de suplementos aí que ajudam a aumentar a questão da mitocôndria, né? Então, Uhum. tá primeiro para alimentação, porque o gás, nosso oxigênio aqui, necessita de boa alimentação para ativar ali nosso ciclo de Krebs, né? Para produzir ali nossas mitocôndrias. Então, se você não joga um combustível bom para dentro do corpo, o corpo tende a Não funciona.
paro no meio do caminho. E aí já era. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer, talvez para a Fabi? Se alguém tiver alguma pergunta. Acredita que eu nem estava olhando se tinha alguma pergunta, tá? Ô, Vanessa, não esquece de gravar, não, viu? Uhum, eu vou gravar ela no final. Aqui, ó, tem a Aline. A Aline colocou que eu estou em busca de mais uma gestação. Aí, ó, eu dei a sugestão aqui, falei a questão de preparar, né, o casal ali 100 dias antes. A gente até fala lá dos 1.100, eu não lembro. Sei que são, né, que faz os 3 meses do casal. Aí tem o período da gestação e tem o pós-parto É, da mulher, né? E até é. 3 E anos. até mesmo quem vai partir para uma fertilização, né? Tem muitas pacientes aí que partem, digamos, para uma fertilização e estão com alguma alteração que tem grandes chances de não dar certo, né? Então, Até porque o em terreno últimos casos, biológico é quem totalmente vão comprometido, né? não adianta nada tentar implantar ali um embrião, digamos, num endométrio cheio de parasita, de toxinas, né? Baixa de vitaminas, sistema imune baixo, porque a chance, né, pode ser sem sucesso, né? Então é muito importante o corpo estar preparado, desintoxicado e limpo para isso também. Exatamente. Eu falo que para plantar uma sementinha é igual pegar um vaso de planta, se aquela terra não for fértil, não adianta, né? O terreno Sim, tem que estar nutrido, se não tiver, é, não vai ter uma boa colheita. Daí hoje a gente está sim, vendo aí a quantidade de crianças nascendo com problemas e às vezes está totalmente ali, né, na casinha ali onde que ele está sendo constituído. E as pessoas hoje é, está tão fácil para a gente, né, ter esse entendimento, as pessoas precisam preocupar com si, porque é é. através de si que vamos dar vida a outros. Isso também que tu falou, a questão das crianças aí, né? O autismo a gente vê muito, que está muito relacionado com a questão do chumbo, de mercúrio, de metais tóxicos, que às Isso, vezes a gente está intoxicado, não limpa, isso aí passa as barreiras hematoencefálicas e pode afetar, né, o cérebro da criança. Então é muito importante, né, uh, limpar a casa, o nosso corpo, exatamente. Eu para percebi que prevenção também, né? O Rael foi É, diagnosticado com. Ainda dá tempo? é. Eu quero aproveitar para responder uma pergunta que mandaram na caixinha, que era sobre fogachos. Para quem está enfrentando a menopausa e pediram o que fazer, né? Então, assim, o fogacho, ele não é excesso e nem a diminuição de hormônios, né? Ele é a oscilação do estrogênio. Então, tem uma planta que é muito bacana, né? Que ajuda a eliminar os fogachos, que é a simicifuga. Simicifuga é uma planta que dá para fazer um fitoterápico 100% natural, que toma e que ajuda muito para essa questão aí de reduzir fogachos. Eu tenho indicado aqui também para alguns pacientes que reclamam desses fogachos. E está tendo Uhum, boa evolução. Isso é muito bom, uhum, né? E tem a questão aí certo, também dos hormônios que totalmente está oscilando. isso aí. Deixa eu ver se tem. As meninas estão parabenizando. Acho que Obrigada. era isso, então. É. Acho que era isso, então. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para a Fabi? Tem mais alguma colocação, Fabi? Não, teve uma que me perguntou se eu tive, achei que era até uma pergunta, ela fez a pergunta direcionada para mim, se eu já tive a poliadenomiose. Hoje, né, assim, os nomes, eles vão dando denominações, mas está tudo voltado para o mesmo problema, né, que é um problema Uhum, intestinal que precisa ali tratar, desinflamar, porque o intestino ferido, né, o doutor Lai sempre fala, a barreira intestinal ali ferida, ela causa microfuros. E ali vai saindo, né? Aquela água das fezes ali começa a extravasar. E ali começa a sair as coisas ruins do glúten, da comida que está, né, tá entrando ali, vai caindo tudo dentro da nossa corrente sanguínea. E ali começa, né, ainda mais que o intestino está ali próximo da região uterina, e ele começa a aparecer, né, outros problemas, aí vem a síndrome do intestino irritável, síndrome do ovário policístico, adenomiose, endometriose, mioma, e dali vai. Se não tratar sim, também, né, aquele terreno biológico que está sim. comprometido, não adianta. Sim, é como a gente tem falado, tudo parte do intestino, né? E a questão da motilidade para os homens também, quando tá baixa, em muitos casos, limpar, botar o corpo para funcionar,
vai acabar estimulando por conta própria a produção, né, dos esperma aí. Exatamente. E tem a questão também, né, o intestino quando a mulher tá, nem só da mulher grávida, mas hoje muita gente está sofrendo com o intestino preso ou, né, constipação, e dali vai muitas coisas. E a gente sabe tratar, né, Vanessa? Graças a Deus. A pós está nos Com dando certeza. uma extensão de tudo, da parte endócrina, da parte neurológica, da parte hormonal, né? A gente vê o corpo um todo, né? Não é somente... Outra questão assim que eu quero aproveitar e deixar aqui dito para todas, ainda que não são mães, né? Ou até que são, mas pretendem daqui a pouco ter outro filho, mas a gente acaba recebendo muito no consultório, às vezes são mulheres que querem ter filhos, já estão ali com 30 e poucos, querem ter, mas mais adiante. E aí não fazem nada, né? Tipo, além de um preventivo, alguns exames aí de rotina, né? E aí, quando decidem ter os filhos, é que descobrem que não vão conseguir, né? Que não vão conseguir, entre aspas, né? Que até mais, né, vão conseguir, mas Vanessa? Até então, com a idade assim, mais, eu tive com 43, mas eu tenho aqui isso, clientes aqui que estão com 40 e não teve nem o primeiro ainda. isso. Que daqui a pouco seria muito importante avaliar isso antes, né? Ah, não quero ter filho agora com 32, 34, 36, vou querer ter mais adiante, Tem mas vezes ver até se tá comenta, tudo ok, né? às vezes Se a questão tem gente que às hormonal vezes tá até... tudo, se Sim, ovula, né? mas é isso. Porque acabam deixando. Tem gente que às vezes fala assim, já teve gente que comentou, eu vou congelar meu óvulo. O que adianta congelar o óvulo se o terreno está totalmente defasado? Acontece de muitas mulheres terem aborto aí né, dentro dos primeiros meses, ou às vezes durante a gestação, não sabe o motivo. Às vezes ali por conta de problemas endócrinos, né, que não foi tratado, a pessoa tem um hipotiroidismo muito avançado. Foi o caso do meu que estava muito alto, assim, totalmente descompensado, o risco de um aborto é muito grande. Tem mulheres que tenta e tem, infelizmente, né, Não dá. a perda. E aí, às vezes, por quê? Não está produzindo progesterona suficiente. Até o nome fala de progestar, né, de segurar, de levar a gravidez adiante. E, infelizmente... Mulheres a maioria dos abortos é mulheres com o progesterona baixo também, né? Que daí não consegue acoplar ali o embrião. E voltando Exatamente. de novo, né? A gravidez natural, seja ela natural, seja por fertilização, progesterona tem que estar lá em cima. E Senão não vai. porque a gente tem, eu tenho muitas amigas que são loucas para ser mãe, a gente fala, né, que nós mulheres crescemos com aquele intuito de ter filhos, de constituir família, e aí não consegue engravidar, né, e a gente fica tentando procurar a causa, mas as causas estão aí, é procurar um dentista biológico, avaliar ali a boca, tem gente que fala, não tem nada a ver, gente, tem, nós temos aqui, tem os metais que o corpo vai oxidando, né, tem a questão de outras coisas que estão ali também, infelizmente, um canal mal curado. Outro dia eu falei sobre o Nico, né? Tem a questão de coagulação, eu estou citando aqui, que são os que, né, que eu frisei no meu tratamento. Deficiência de ferritina, de ferro, corpo inflamado, metais, xenoestrógenos, né, maquiagem, produtos, cuidado, gente. Quem quer engravidar, diminui aí maquiagem, diminui cremes, a não ser que seja sem petróleo, sem, né, esses elementos aí que são causadores, né, de doenças autoimunes, de outras doenças. Os Às vezes disruptores endócrinos. porque infelizmente, né, a indústria, ela não quer te falar, ela quer te vender, né, ela não quer te ensinar. E hoje, graças a Deus, eu falo que nós ali, outros que fazem, que estão dentro dessa área, nós estamos hoje nos unindo para poder ajudar as pessoas. Né? Infelizmente, vamos encontrar pessoas nos atacando o tempo inteiro, né? Questionando. Se está dando certo, gente, se une a nós, vem também, vamos trabalhar e ajudar, porque o mundo, né? As pessoas estão necessitadas de tratamento, né? Não é só ali uma coisa rápida que a gente vai no médico e fala tudo rapidinho e não vê a causa do problema. Às vezes a causa está ali no inconsciente, num problema emocional. Gente, eu até arrepio. De um problema emocional que pode, né, tá desbloqueando ali um trauma que ali vai vir um serzinho, né, para esse mundo para a gente cuidar. Então, que nós sejamos contribuição, né, Vanessa, nesse mundo. Tá tão difícil ultimamente.
é a questão do que o Dr. Lair fala, né? Que nem teria nomes para doenças, não teria endometriose, adenomiose, infertilidade. É tudo questão de uma disfunção mitocondrial, né? É Exato, uma inflamação, é um desequilíbrio que precisa ser achado ponto para funcionar. E tu é a exato. prova disso, né, Fabi? Que Nossa, tu acabou tirando toda a parte das medicações, acabou limpando, desinflamando, e tá aí o Rael. não, e o legal que nós fizemos em nós, e os nossos filhos vão também, né, se beneficiar, porque hoje, por exemplo, eu observo o Rael, né? Então, não é que eu estou testando nele. Então, como nós temos conhecimento e temos pessoas ali nos instruindo, também ele faz acompanhamento com a pediatra também, que é da integrativa, né? Isso é muito bom, porque, por exemplo, quando eu observo que as fezes do Rael tá um pouco com diarreia, eu já observo os lábios. Opa, já está vindo ali uma infecção. Já sei o que, que eu vou fazer, já entro ali com meus probióticos, já entro com floranil, né, que é o que nós sempre pegamos lá na pós. Então, Isso. assim, mudo a alimentação, já dou um alimento assim, para dar uma travada ali, para dar uma melhorada no sistema imune dele, né? Entro com a minha prata coloidal, que eu não É, fico sem, sim. é vida, É, é. né? Não tem medicação. Esse floranil aí, pessoal, que a Fabi falou, é vida. Eu, aqui em casa, a gente sempre assa a carne e eu coloco em cima. Daí a gente come pro intestino, é sensacional. Muito É bom muito mesmo. bom, não fico sem. E o Raio adora, ele fica, eu tenho que ficar escondendo dele. Se deixar, ele quer chupar ele todo dia. Ele é azedinho, né? Tem pessoas que não se adaptou, mas É, ele é muito rico para o nosso sim. intestino. Então, como eu desparasitei, ele não dormia direito, né? Ele estava com verme, porque o Rael veio assim, uma criança totalmente oposta do Cauã, né? O Cauã era todo quietinho, o Rael já é todo mais imperativo, mexe em tudo, é mãozinha no chão, põe na boca, põe, mexe no Uhum. cachorro. Outro dia, a Vanessa ele pegou a escovinha de dente, foi lá no vaso. Ai, Vanessa, nossa, surtei. E aí eu falei, não vi a hora de chegar Imagino. certa para poder desparasitar ele, né? Eu compartilhei com vocês, também Sim. compartilhei aqui no meu Instagram, Eu fiquei impressionada. né? Quero fazer no meu também a desparasitação, mas só nas férias, né? Fábio, então, tá encerrando aqui o tempo da live, né? Que Quero pena. agradecer a tua presença, agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam nessa live Ai, que agradeço. e aproveitar, né, e pedir para vocês que pretendem ser mamães, futuras mamães e que têm amigas que vão ser mamães, que enviem o e-book aí Isso mesmo. e caso alguém tiver alguma dúvida, manda que a gente responde. Um bom Muito domingo a bem. todos Muito e até o obrigada, tá? próximo Pelo módulo, Fábio. convite. Até mês que vem Obrigada nos também que encontraremos. estiveram presente, viu? Bom final de semana, bom, boa semana para vocês, né? Um finalzinho de semana excelente. E que sejamos contribuição na vida de todos. Estamos aí disponíveis, né, Vanessa? Amém, com certeza. Muito obrigada, querida. Obrigada eu.